2021, Auditor Federal de Controle Externo, TCU, Controle Externo, Auditoria Governamental. Os hiperparâmetros são definidos antes do treinamento de um modelo. Para o melhor desempenho é importante otimizá-los, o que funciona melhor em modelos que já foram treinados diversas vezes. Para a otimização de hiperparâmetros existem alguns algoritmos. Abaixo são apresentados alguns. Faça a correta relação entre os algoritmos e sua funcionalidade. 1. Grid Search. 2. Random Search. 3. Bayes Search. Combinações aleatórias de hiperparâmetros são testadas e é mais bem utilizado em conjuntos grandes de dados. A partir de uma combinação de testes anteriores, é possível estimar qual conjunto de hiperparâmetros fornecerá o melhor resultado. A partir de um conjunto de valores faz testes dentro de uma determinada região nos vizinhos mais próximos. A relação correta se dá em A, 1, 2, 3. B, 2, 3, 1. C, 3, 1, 2. D, 3, 2, 1. E, 1, 3, 2. Falou em teste de combinações aleatórias. Estaremos diante do algoritmo de otimização de hiperparâmetros Random Search. O seu funcionamento é parecido com o Grid Search, porém é uma escolha melhor quando se trata de dados muito grandes. 3. A partir de uma combinação de testes anteriores, é possível estimar qual conjunto de hiperparâmetros fornecerá o melhor resultado. Aqui, estamos diante do algoritmo de Bayes Search, que é utilizado a partir de combinação que foi feita anteriormente. Esse algoritmo vai à região que possui os dados com menor taxa de confiança e dentro dessa região procura o índice com o melhor valor de performance. 1. A partir de um conjunto de valores faz testes dentro de uma determinada região nos vizinhos mais próximos. Aqui estamos diante do algoritmo Grid Search. Para entender bem esse algoritmo podemos compará-lo a uma caixa. Ele fará testes dentro dessa caixa em cada um dos vizinhos de um valor testado e apresenta o que tiver melhor resultado. A relação que temos é 2, 3, 1. Gabarito, B. 2021, Auditor Federal de Controle Externo, TCU, Controle Externo, Auditoria Governamental. Os parâmetros que são definidos antes do treinamento de um modelo são conhecidos como A. Subajuste de dados. B. Aprendizado supervisionado. C. Aprendizado não supervisionado. D. Hiperparâmetros. E. Sobreajuste de dados. A. Subajuste de dados. Errado. O subajuste de dados é uma situação em que o modelo utilizado para o aprendizado é bastante simples diante da estrutura fundamental dos dados. O subajuste é comumente conhecido como underfitting. B. Aprendizado supervisionado. Errado. No aprendizado supervisionado, os dados são rotulados, ou seja, nos dados que são passados para o treinamento estão incluídos aquelas soluções que são desejadas. C. Aprendizado não supervisionado. Errado. Ao contrário do aprendizado supervisionado, no não supervisionado os dados não são rotulados. D. Hiperparâmetros. Correto. O enunciado trouxe a definição mais simples e clássica sobre os hiperparâmetros, que nada mais que os parâmetros que definimos antes de treinar um modelo. E. Sobreajuste de dados. Errado. No subajuste, underfitting, o modelo é muito simples. Já no sobreajuste, overfitting, acontece o contrário. O modelo utilizado é muito complexo se comparado à quantidade dos dados em treinamento. Gabarito, letra D. 2021, Auditor Federal de Controle Externo, TCU, Controle Externo, Auditoria Governamental. Com relação à separabilidade, ou divisão, dos dados em Machine Learning, analise as afirmativas a seguir. Primeira, ao criar um modelo preditivo é importante não utilizar todos os dados para treinar modelo. Assim, é recomendado utilizar a maior parte dos dados para testar e a menor parte para treinar o modelo. Segunda, a maior parte dos dados é utilizada para treinar o modelo no intuito de auxiliá-lo a aprender a reconhecer padrões. Terceira, a menor parte dos dados são reservadas para testar o modelo com o intuito de verificar se as predições que foram realizadas pelo modelo de teste se aproximam do valor esperado. Estão corretas as afirmativas A, primeira. B, primeira e segunda. C,
primeira e segunda. D, primeira, segunda e terceira. I, segunda e terceira. Primeira, errado. Vamos quebrar a afirmativa em duas partes. A primeira, ao criar um modelo preditivo é importante não utilizar todos os dados para treinar modelo, é correta, pois é importante separar os dados utilizados e com isso não iremos utilizar todos os dados do conjunto para treinar o modelo. Porém a segunda parte, assim, é recomendado utilizar a maior parte dos dados para testar e a menor parte para treinar o modelo, é incorreta, pois a afirmativa erra em afirmar que a menor parte dos dados é utilizada para treinar o modelo, quando na verdade é o contrário. Recomenda-se que entre 70% e 75% dos dados sejam utilizados para treinar o modelo e o restante para testá-lo. Afirmativa, portanto, incorreta. Segunda, correto. Conforme vimos no comentário anterior, podemos separar um conjunto de dados em duas partes basicamente. Uma parte para treinar o modelo e outra parte para testar. Vamos, a partir de uma situação hipotética, entender como isso funciona. Suponha que criamos um modelo para identificar imagens de leão. Quando estamos treinando o modelo, vamos passando para ele algumas imagens. Entregamos a ele uma imagem com uma foto de um leão e afirmamos para ele, isso é um leão. Passamos outra e falamos, isso não é um leão. Vamos repetindo esse processo. Suponha também que nosso conjunto de dados possui 1000 imagens, o que é um conjunto bem pequeno. Vamos separar 75%, ou seja, 750 imagens, para treinar nosso modelo. Quando ele estiver bem treinado, podemos utilizar os outros 25% para testar o modelo e ver qual o seu nível de acurácia, ou acerto. Por esse motivo, é que utilizamos a maior parte dos dados no processo de treinamento. Afirmativa, portanto, correta. Terceira, correto. E aqui, após fazermos todo o treinamento do modelo, aplicamos, enfim, o teste. Agora, vamos saber qual foi a efetividade do treinamento. O teste entra em cena para verificar se as previsões feitas pelo modelo de treino estão com uma boa taxa de acerto. Afirmativa, portanto, correta. Estão corretas as afirmativas segunda e terceira. Gabarito, letra I. Ano, 2024. Banca, Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UNB, CESP-Sebrasp. CTI, Tecnologista, área, Tecnologias Habilitadoras, Inteligência Artificial e Ciências de Dados, 2024. Com relação à ciência de dados e inteligência artificial, julgue os próximos itens. O algoritmo de classificação KNN, K-nearest-Neigurs, é utilizado na inteligência artificial para reconhecimento de padrões. Certo ou errado? Análise do contexto da questão. A questão aborda o tema de inteligência artificial, especificamente o algoritmo de classificação KNN, K-nearest-Neigurs. O KNN é um algoritmo de aprendizado supervisionado que pode ser usado para resolver problemas de classificação e regressão. Ele funciona encontrando os K-pontos de dados mais próximos, vizinhos, e fazendo previsões com base nessas informações. No caso de classificação, a previsão é feita com base na classe majoritária entre os vizinhos. Portanto, a afirmação de que o KNN é utilizado na inteligência artificial para reconhecimento de padrões é verdadeira. A resposta é certo. O algoritmo KNN é de fato utilizado na inteligência artificial para reconhecimento de padrões. Ele é um algoritmo de aprendizado supervisionado que pode ser usado para resolver problemas de classificação e regressão. Ele funciona encontrando os K-pontos de dados mais próximos, vizinhos, e fazendo previsões com base nessas informações. No caso de classificação, a previsão é feita com base na classe majoritária entre os vizinhos. Fundamentação: o algoritmo KNN é um método simples, mas poderoso, que não faz suposições sobre a distribuição dos dados e que pode ser usado para uma variedade de tarefas, incluindo o reconhecimento de padrões. Ele é frequentemente usado em sistemas de recomendação, diagnóstico médico, reconhecimento de imagem e voz, entre outros. O algoritmo KNN, K-nearest-Neigurs, é um algoritmo de aprendizado supervisionado que pode ser usado para resolver problemas de classificação e regressão. Ele funciona encontrando os K-pontos de dados mais próximos,
vizinhos, e fazendo previsões com base nessas informações. No caso de classificação, a previsão é feita com base na classe majoritária entre os vizinhos. Portanto, a afirmação de que o KNN é utilizado na inteligência artificial para reconhecimento de padrões é verdadeira. Ano 2024. Banca, Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UNB, CESP-Sebrasp. Prova, CESP-Sebrasp, CTI, Tecnologista, Área, Tecnologias Habilitadoras, Inteligência Artificial e Ciências de Dados, 2024. Com relação à ciência de dados e inteligência artificial, julgue os próximos itens. Os modelos de aprendizagem das redes neurais incluem o aprendizado por memória e o aprendizado competitivo. Certo ou errado? A questão proposta aborda o tema de inteligência artificial, mais especificamente sobre os modelos de aprendizagem das redes neurais. O foco principal da questão é verificar o conhecimento do candidato sobre os tipos de aprendizado que podem ser aplicados em redes neurais, citando especificamente o aprendizado por memória e o aprendizado competitivo. As redes neurais podem aprender de várias maneiras, e entre elas estão o aprendizado por memória e o aprendizado competitivo. O aprendizado por memória é um tipo de aprendizado supervisionado onde a rede é treinada para lembrar as entradas específicas e suas respectivas saídas. Já o aprendizado competitivo é um tipo de aprendizado não supervisionado onde os neurônios da rede competem entre si para se tornarem mais especializados e eficientes em reconhecer certos padrões de entrada. Fundamentação. A fundamentação para a resposta correta é baseada no conhecimento teórico sobre redes neurais e seus métodos de aprendizado. O aprendizado por memória e o aprendizado competitivo são dois métodos bem estabelecidos e amplamente utilizados em redes neurais. Portanto, a afirmação do item está de acordo com o conhecimento atual sobre o tema. O aprendizado por memória e o aprendizado competitivo são dois métodos de aprendizado de redes neurais. No aprendizado por memória, a rede é treinada para lembrar as entradas específicas e suas respectivas saídas. Este é um tipo de aprendizado supervisionado. No aprendizado competitivo, os neurônios da rede competem entre si para se tornarem mais especializados e eficientes em reconhecer certos padrões de entrada. Este é um tipo de aprendizado não supervisionado. Portanto, a afirmação do item está correta e de acordo com o gabarito da banca. A afirmação do item está correta. Ano 2024. Banca, Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UNB, CESP-Sebrasp. Prova, CESP-Sebrasp, CTI, Tecnologista, Área, Tecnologias Habilitadoras, Inteligência Artificial e Ciências de Dados, 2024. Na ciência de dados, as cadeias de Markov podem ser aplicadas a ferramentas de previsão do clima e de espalhamento de doenças, por exemplo. Certo ou errado? A questão aborda, especificamente sobre a aplicação das cadeias de Markov. As cadeias de Markov são um modelo estatístico que pode ser usado para prever o comportamento de sistemas complexos ao longo do tempo, como o clima ou a propagação de doenças. A questão está correta ao afirmar que as cadeias de Markov podem ser aplicadas a esses contextos. As cadeias de Markov são, de fato, uma ferramenta útil na ciência de dados para prever o comportamento de sistemas complexos ao longo do tempo. Elas são usadas em uma variedade de aplicações, incluindo previsão do clima e modelagem da propagação de doenças. Fundamentação. As cadeias de Markov são um modelo estatístico que descreve uma sequência de eventos possíveis em que a probabilidade de cada evento depende apenas do estado alcançado no evento anterior. Isso as torna adequadas para modelar sistemas complexos onde o estado futuro depende apenas do estado atual, não do histórico completo de estados anteriores. Na ciência de dados, as cadeias de Markov são frequentemente usadas para modelar sequências temporais de eventos. Por exemplo, elas podem ser usadas para prever o clima, modelando cada dia como um estado em uma cadeia de Markov e usando dados históricos para estimar as probabilidades de transição entre estados. Da mesma forma, elas podem ser usadas para modelar a propagação de doenças, com cada indivíduo em uma população representando um estado em uma cadeia de Markov. Item correto. Ano 2024. Banca, Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UNB, CESP-Sebrasp. Prova, CESP-Sebrasp, CTI, Tecnologista, Área,
Tecnologias habilitadoras, Inteligência Artificial e Ciências de Dados, 2024. No processo de análise de dados, a identificação de correlação entre dois dados define também a causalidade entre esses dados. Certo ou errado? A questão aborda um conceito fundamental em análise de dados, que é a distinção entre correlação e causalidade. A correlação é uma medida estatística que descreve o grau de associação entre duas variáveis. Já a causalidade é uma relação mais forte, onde a mudança em uma variável causa mudança em outra. A afirmação da questão sugere que a identificação de correlação entre dois dados define também a causalidade entre esses dados, o que é um equívoco comum em análise de dados. A identificação de correlação entre dois dados não define a causalidade entre esses dados. Embora a correlação possa sugerir uma possível relação causal, ela não prova que uma variável é a causa da mudança na outra. Outras variáveis não observadas, ou mesmo o acaso, podem influenciar ambas as variáveis. Portanto, é necessário realizar mais investigações para estabelecer uma relação causal. Fundamentação. Este conceito é fundamental em estatística e análise de dados, e é frequentemente resumido pela frase correlação não implica causalidade. A correlação é uma medida estatística que descreve o grau de associação entre duas variáveis. No entanto, a correlação por si só não é suficiente para inferir uma relação causal. Para estabelecer uma relação causal, é necessário demonstrar que mudanças na variável independente levam a mudanças na variável dependente, e que não há outras variáveis confundidoras que possam estar causando a associação observada. Portanto, a afirmação da questão está errada, pois sugere que a correlação implica causalidade, o que não é verdade. Gabarito errado. Ano: 2024. Banca, Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UNB, CESP CEBRASP Prova, CESP, Sebrasp, CTI, Tecnologista, Área, Tecnologias Habilitadoras, Inteligência Artificial e Ciências de Dados, 2024. O algoritmo a priori emprega busca em profundidade e gera conjuntos de itens candidatos, padrões, de K elementos a partir de conjuntos de itens de K1 elementos, sendo os padrões não frequentes eliminados. Certo ou errado? A questão aborda o tema de algoritmos de aprendizado de máquina, especificamente o algoritmo a priori. Este algoritmo é uma técnica clássica de mineração de dados que é usada para encontrar conjuntos de itens frequentes em grandes bases de dados. A questão pede para julgar se o algoritmo a priori emprega busca em profundidade e gera conjuntos de itens candidatos, padrões, de K elementos a partir de conjuntos de itens de K1 elementos, sendo os padrões não frequentes eliminados. A análise dos itens, o algoritmo a priori, de fato, gera conjuntos de itens candidatos de K elementos a partir de conjuntos de itens de K1 elementos. Ele faz isso através de um processo iterativo, onde na primeira iteração ele identifica os itens individuais que satisfazem um limite mínimo de suporte. Em cada iteração subsequente, ele gera novos conjuntos de candidatos combinando os conjuntos de itens frequentes da iteração anterior e elimina os conjuntos de candidatos que têm subconjuntos não frequentes. Portanto, o algoritmo a priori emprega uma estratégia de busca em largura, e não em profundidade, como mencionado na questão. Fundamentação. A fundamentação para esta análise é baseada na compreensão do funcionamento do algoritmo a priori, que é uma técnica de mineração de dados bem estabelecida e amplamente utilizada para encontrar conjuntos de itens frequentes em grandes bases de dados. A descrição do algoritmo a priori pode ser encontrada em muitos livros de texto e artigos de pesquisa sobre mineração de dados e aprendizado de máquina. O algoritmo a priori foi proposto por Rakesh Agrawal e Ramakrinan Srikh em 1994. Ele é baseado na observação de que todos os subconjuntos de um conjunto de itens frequentes devem também ser frequentes. O algoritmo a priori usa essa propriedade para limitar significativamente o número de conjuntos de candidatos que precisam ser considerados. Ele faz isso através de um processo iterativo, onde na primeira iteração ele identifica os itens individuais que satisfazem um limite mínimo de suporte. Em cada iteração subsequente, ele gera novos conjuntos de candidatos combinando os conjuntos de itens frequentes da iteração anterior e elimina os conjuntos de candidatos que têm subconjuntos não frequentes. Portanto, o algoritmo a priori emprega uma estratégia de busca em largura, e não em profundidade. O item está correto. Ano: 2024. Banca:
Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UNB, CESP-Sebrasp, CTI, Tecnologista, Área, Tecnologias Habilitadoras, Inteligência Artificial e Ciências de Dados, 2024. Texto associado. PyTorch permite que os desenvolvedores definam seus modelos de maneira dinâmica, o que pode ser vantajoso em cenários nos quais a estrutura do modelo tem de ser modificada. Certo ou errado? A questão aborda o tema de aprendizado de máquina, especificamente sobre a biblioteca PyTorch. O foco principal é entender se o PyTorch permite que os desenvolvedores definam seus modelos de maneira dinâmica, o que pode ser vantajoso em cenários nos quais a estrutura do modelo tem de ser modificada. Análise do item. A afirmação do item está correta. PyTorch é uma biblioteca de aprendizado de máquina de código aberto para a linguagem de programação Python, usada para aplicações como pesquisa em visão computacional e processamento de linguagem natural. É desenvolvida principalmente pela equipe de pesquisa de inteligência artificial do Facebook. Uma das principais características do PyTorch é a definição dinâmica de gráficos de computação, o que permite que os desenvolvedores alterem a estrutura do modelo durante a execução. Fundamentação. A definição dinâmica de gráficos de computação é uma característica que diferencia o PyTorch de outras bibliotecas de aprendizado de máquina, como o TensorFlow, que usam gráficos de computação estáticos. Isso pode ser vantajoso em cenários onde a estrutura do modelo precisa ser modificada dinamicamente, como em modelos de redes neurais recorrentes. Portanto, de acordo com o gabarito da banca, a resposta correta é certo. O PyTorch permite que os desenvolvedores definam seus modelos de maneira dinâmica, o que pode ser vantajoso em cenários nos quais a estrutura do modelo tem de ser modificada. Ano: 2024. Banca, Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UNB, CESP-Sebrasp. CTI, Tecnologista, Área, Tecnologias Habilitadoras, Inteligência Artificial e Ciências de Dados, 2024. Spacy é uma biblioteca Python eficiente e rápida para processamento de linguagem natural, mas não oferece recursos como análise morfológica, entidades nomeadas em texto e integração com modelos de aprendizado de máquina pré-treinados. Certo ou errado? A questão aborda o tema de bibliotecas Python para processamento de linguagem natural, especificamente a biblioteca Spacy. O foco principal é entender as funcionalidades que a biblioteca Spacy oferece, como análise morfológica, identificação de entidades nomeadas em texto e integração com modelos de aprendizado de máquina pré-treinados. A questão afirma que a biblioteca Spacy não oferece recursos como análise morfológica, entidades nomeadas em texto e integração com modelos de aprendizado de máquina pré-treinados. No entanto, isso é incorreto. A biblioteca Spacy é uma das mais populares para processamento de linguagem natural e oferece todos esses recursos. Portanto, a resposta correta é errado. A biblioteca Spacy é amplamente utilizada para tarefas de processamento de linguagem natural, incluindo análise morfológica, identificação de entidades nomeadas e integração com modelos de aprendizado de máquina. Ela é conhecida por sua eficiência e velocidade, além de ser altamente flexível e fácil de usar. A biblioteca Spacy é uma das principais bibliotecas Python para processamento de linguagem natural. Ela oferece recursos para análise morfológica, identificação de entidades nomeadas em texto e integração com modelos de aprendizado de máquina pré-treinados. Além disso, a Spacy é conhecida por sua eficiência e velocidade, tornando-a uma escolha popular para desenvolvedores e pesquisadores que trabalham com processamento de linguagem natural.